Joana, você falou do podcast, né? E eu vi o seu podcast na Band, né? Que é um papo sobre ciência, né? Que, enfim, ele Isso. é muito mais noticioso e alguns bate-papos, algumas notícias e tudo mais. Mas você falou desse episódio, ele não é de um papo sobre ciência, ele é de outro podcast. Não, é de um papo sobre ciência. A gente está numa tentativa de mudar o nome porque o nosso Ah, podcast evoluiu, ele mudou. Então, um papo sobre ciência não resume mais tudo aquilo que a gente aborda. transcendeu. Transcendeu, exatamente. São temas sobre a atualidade. Então a gente está pensando, será que a gente de fato muda o nome? A gente muda a nossa marca? Ou a gente assume que a gente escuta cientistas sobre temas da atualidade, né? E esse fica o nosso nome. Então a gente ainda está nessa. Um furo de reportagem para Vai você. virar um corte, então, isso aqui, porque tem os cortes sempre do podcast que viram mini vídeos, né, no YouTube, no Instagram e por aí vai. Não, e a pergunta é super pertinente porque no meu caso acontece o mesmo, né? Ele começou como empreendedorismo porque eu tenho muito contato com os CEOs, os fundadores das startups, que é a minha origem, né, de mercado digital e tecnologia há mais de 2 décadas aí. Agora, a questão do podcast, você começa a querer conversar sobre temas que podem transcender o tema principal, né? No meu caso, eu até chamo outras pessoas, por exemplo, já tive o Demian Maia, que é um atleta do UFC, e outros, né? No seu caso, eu falei, puxa, a Joana é jornalista, mas ela empreende, então a gente tem um gancho para falar de empreendedorismo também, mas eu posso conversar sobre jornalismo, que é um tema que me interessa, eu tenho curiosidade sobre as coisas. E daí a pergunta sobre podcast é, né? Como que você vê essa questão do crescimento do formato podcast atualmente? Né? Já que você está bem nessa, né? Começou um papo sobre ciência, o tema está expandindo. Você quer, tipo, o podcast, um papo sobre ciência, ele ficou pequeno para tantos temas que vocês querem conversar. E como que você vê o mercado de podcast como um todo? Eu acho que as pessoas querem se informar mais de forma menos complicada. Então, as pessoas querem ter acesso à informação de forma acessível, democrática, fácil, descomplicada. E essa é a proposta dos podcasts. Acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar chato, acho que tem que ter muito cuidado para não ditar regra, sabe? Tem muita gente que vai ali ditar regra. Não, a proposta é fazer você pensar. Então, acho que por isso que os podcasts estão crescendo tanto. Mas eu preciso admitir para você, Léo, uma insegurança minha, síndrome do impostor ou da impostora. Eu sempre acho que ninguém me assiste, ninguém me escuta. Eu termino o podcast falando assim, tá, a única pessoa que vai assistir isso, ou melhor, ouvir isso do início ao fim é minha avó. Então eu não tenho muito a temperatura de será que tá dando bom? Até porque eu nem peço os números de audiência, eu continuo fazendo Ah, sem os números de quantas pessoas é, ouviram. eu ouvi no Spotify recentemente, eu assinei, inclusive, até para pesquisar como era o seu conteúdo de podcast, mas é bom. Mas ele Ah, então começou não é muito só minha avó, você também. Ele começou jornalístico, ele começou muito de dar notícia e depois ele foi evoluindo para conversa, ele foi, eu acho que ele foi amadurecendo em poucos episódios, né, que nem tem tantos ainda, né? Exatamente. Eu comecei com um colega meu que eu admiro muito, que é o Luciano Dorim. Ele é mais velho que eu, tem mais tempo de mercado. Ele era muito da rádio e ele trouxe esse apelo científico. Então, o que nos unia era esse gosto pela ciência e pelas questões do universo, sabe? A Que é um, gente que é, que é um tema que você gosta, é um tema que eu legitimamente. também gosto. Só que o que, que Ah, aconteceu? O Dorim, ele ficou muito atarefado com essa segunda onda no jornal, né? Que ele trabalha comigo no jornal. Então ficou para ele muito complicado abandonar o jornal à tarde durante 1 hora para se dedicar à gravação do podcast e tal. Ele saiu. E nisso eu fiquei um pouco mais livre. E aí eu comecei a abordar outros assuntos e a conversar de outra forma, experimentando outros formatos. E aí aí virou o podcast da Joana, né? E aí vai virou refletindo a personalidade. um papo com Joana. Café com Joana, né? É, É, pode ser. qual a frequência que você está fazendo, gravando e lançando por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana e é produzido tudo lá na Band, né? Tudo lá na Band, sim. Eu escrevo o roteiro em casa, mas a gente produz Uhum, lá, liga para entrevistado, combina. Sou eu e mais uma menina, a Stephanie. Nós fazemos junto. legal. E o que você assiste? O que você acompanha de podcast, Joana? Quero saber os seus gostos de Nossa. podcast. Eu Ai, acompanho um monte, eu estudo vários, eu estudo até produção, formatos e, enfim. O que você nossa, acompanha? você pode me dar muitas dicas, então, porque eu não tenho tempo. Eu assisto podcast, eu escuto podcast de notícia, né? Fora isso, eu não consigo. O meu dia, faltam minutos no meu dia, sabe? Faltam horas no meu dia para eu dar conta de tudo. Então, eu Uhum. gosto muito do assunto da Renata Lopretti, eu acho que é unanimidade, todo mundo ama. E
café da manhã, da Folha, de vez em quando eu consigo. Então, por isso é que talvez às vezes eu me sinta um pouco perdida ali no podcast, sem saber o que eu posso experimentar, porque eu não tenho muita referência, mas eu realmente preciso consumir mais rádio ao vivo, porque para saber a temperatura das notícias, o que está acontecendo no momento, televisão e Twitter. Eu consumo muito notícia no Twitter e também no Instagram, que é uma coisa que as empresas de comunicação ainda não entenderam como é que podem fazer notícia para o Instagram, mas eu consumo muita notícia no Instagram, mas o Twitter é unanimidade, o Twitter é o melhor de todos. Ele é o breaking news, é lá, o mais Total. dinâmico, né? Desde notícia até Big Brother, né? Para acompanhar em tempo real. Né? Em tempo real.